E aí, pessoal, vamos lá? O objetivo dessa nossa aula de hoje é aprender como transformar requisitos de negócio necessários para a construção do software a partir de definições de regras de negócio, beleza? Então, para recapitular, as regras de negócio elas são pessoais e intransferíveis, elas vão vir da área de negócios, ela vai vir da área de produto ou de quem for o responsável dentro de toda a corporação por definir quais vão ser as necessidades do software em sua versão final, tá? Essas regras elas vão ser transformadas em regras de negócio, ou elas já vão vir prontas, ou elas vão vir ali semi-prontas e vão ser refinadas ao longo do caminho, que é o caso mais comum dentro de um produto, tá? Produtos tem sempre a fase de discovery do produto ela é sempre recorrente, né? Então, tá sempre ali refinando, evoluindo. Então, a gente vai receber umas regras. No nosso caso, a gente já sabe mais ou menos quais são as regras. E o nosso objetivo aqui é realmente pegar algumas regras que já estão predispostas ali e a gente transformar isso em uma regra de negócio a nível de banco. Então, para recapitular, a gente está usando o Approach Database First aqui, beleza? E a gente está usando esse modelo aqui, tá? Que é o modelo do mini Twitter. Então, vocês podem ver aqui que no MySQL Workbench a gente tem as tabelas que a gente está utilizando para fazer isso. Então, essas tabelas foram modeladas usando o MySQL Workbench, né? A tabela de usuário, a tabela de post, a tabela de User Likes Post, que é para saber qual usuário curte cada post, a tabela de User Follows User, que é para saber qual usuário segue outros usuários, e a tabela de repost para saber quem fez um repost, né, do post inicial de uma outra pessoa que tem as duas chaves estrangeiras. Então, a partir desse modelo, a gente exportou um SQL, um arquivo SQL de criação do banco, e a gente utilizou aqui, tá, esse Docker Compose aqui para poder criar esse banco local. Então, no nosso Docker, né, só mostrar aqui para vocês rapidamente, a gente já está aqui com o banco rodando localmente, tá, a partir desse Docker Compose aqui, perfeito? E a gente usou aqui o dbeaver, beleza? Para fazer a conexão ao banco, tá? Então, vou fechar aqui, isso aqui não interessa por enquanto. Então, para criar essa conexão do zero, se vocês quiserem criar, é só vocês criarem aqui nessa chavezinha. Eu posso chegar aqui, fazer o MySQL, que é o que a gente está utilizando, e eu posso dar aqui o meu server host, o nome do meu database, username e password. Então, só para vocês darem uma olhada rápida aqui, isso tudo está definido aqui nos environments. Se eu colocar isso aqui tudo e vier aqui em Test Connection, eu botei minha conexão local. Então, esse container está rodando localmente na nossa máquina e a gente vai começar a trabalhar com esse container aqui. Então, a gente já tem alguns dados dentro do banco aqui, mas a gente vai assumir que a gente não tem. A gente vai trabalhar todos os conceitos aqui mais ou menos do zero. Então, qual que é o pré-requisito para a gente começar a transformar essas regras de negócio, né, em requisitos funcionais no Approach Database First? Ou seja, a gente está fazendo tudo aqui a nível de banco de dados para entender como funciona e depois, no futuro, vocês vão poder utilizar isso a nível de código, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui os nossos requisitos. Então, vamos trazer aqui para a tela, tá? Então, eu tenho todas essas tabelas e relativo a todas essas tabelas eu vou ter uma série, né, de requisições do negócio que eu vou precisar satisfazer, tá? Então, a nível de usuário, eu vou precisar inserir um novo usuário, recuperar um usuário por ID e verificar se um ID de usuário já existe no banco. Esse recuperar o usuário aqui, seja por nome, né, por username. Às vezes o pessoal do negócio esquece de colocar. Então vamos lá, vamos começar a inserir um novo usuário. Então assim, para quem não está acostumado com a sintaxe básica de SQL, né, a gente vai mostrar aqui alguns macetes, né, para vocês. Para quem já está acostumado, sabe muito bem que é só inserir, é só um comando de insert. Então a gente tem nossos 4 comandos básicos, né, os comandos mais básicos que a gente tem dentro do SQL, que são o select para recuperar dados dentro do banco, o insert para inserir dados dentro do banco, o update para você fazer update, né, de dados dentro do banco e o delete para você deletar. Então, coisas básicas, CRUD, né?
Então, a gente vai começar trabalhando com a tabela de usuário. Então, talvez esses dados que já estejam aqui sejam úteis para a gente no primeiro momento. Eu posso clicar 2 vezes aqui na minha tabela de user e eu vou até aqui dentro do dbeaver, tá? Essas 3 abas aqui. Eu vou ter as propriedades que vão me dizer quais são as colunas da minha tabela, quais são as chaves estrangeiras aqui no foreign keys, quais são as constraints que foram criadas, referências, triggers, índices, etc. A gente, por enquanto, não vai entrar nesse detalhe, mas vocês podem verificar tudo aqui. Se vocês clicarem nesse aqui, ER Diagram, tá? É R diagram, vocês vão poder ver, né, todas as tabelas dentro do banco de forma visual que estão conectadas, e você pode mexer aqui, tá? Que estão conectadas com a tabela que você criou. No nosso caso aqui, nesse banco em específico, né, a gente tem todas as tabelas porque a tabela de usuário ela é uma tabela bem principal da nossa aplicação, então ela está aparecendo, né, sendo ligada a todas as outras tabelas que a gente tem aqui. Então fica até fácil da gente ver de forma visual o que está acontecendo. Isso aqui é a mesmíssima coisa que isso aqui, perfeito? Então, e logo após eu tenho aqui no meio a aba Data, que é a aba que está abrindo como padrão para mim. Não sei se vai ser a aba que vai abrir padrão para vocês, talvez seja a aba de Properties, mas a aba de Data aqui no meio, ela é uma aba que vai mostrar. Então, para as propriedades lá, recapitulando, a gente vai ter o ID do usuário, que vai ser o GUID, né, o GUID, vai ser o nosso SHA-36, um username, que a gente colocou como um username único no banco, né, e o date joined, que é uma data do tipo datetime, tá? Então, aqui dentro do data, a gente já tem alguns exemplos, tá, funcionais. Então, a gente tem os usuários aqui. A gente tem alguns usernames aqui, tá? A gente vai ter os date joined, vai ser a data, a hora que ele entrou. E a gente vai ter um ID de usuário aqui. Então, esse ID, né, ele é um GUID, um GUID. Esse ID, existem algumas formas de você poder gerar ele, tá? Se vocês quiserem começar a criar esses IDs na mão, né, vocês podem vir aqui no site no Google e colocar Generate GUID, tá? E vão ter aqui, ó, Free Online GUID Generator. Vocês podem vir aqui, Generate some GUIDs, e ele vai criar um GUID para vocês. Então, na hora que a gente está fazendo uma inserção de usuário, né, a gente tem que dar um GUID para ele. Então, a gente pode chegar aqui em algum site, né, e escolher um GUID novo para a gente poder criar, ou existe uma função em SQL para isso, e isso é uma das partes da nossa aula. Então, vamos tentar começar aqui. Como eu falei, se você já está acostumado com a sintaxe básica, né, de SQL, eu recomendo que vocês tentem fazer na mão, como exercício mesmo, como prática. Mas se vocês estiverem com alguma dúvida, né, vocês sempre têm algumas dicasinhas, alguns macetezinhos aqui dentro do dbeaver, tá? E outros gerenciadores de banco de dados também. Vamos lá. Então, dentro do user, eu posso clicar aqui com o botão direito e eu vou ter um item aqui chamado Generate SQL, que já tem até mais do que os comandos básicos que eu citei para vocês lá. A gente vai ter o Select, a gente vai ter o Insert, Update, Delete, Merge e DDL, tá? Merge a gente não vai precisar lidar por enquanto. DDL é o comando de você recriar esse banco de dados aqui. Então, ele abre aqui um Create Table para você, tá? Com todo o resto. E se você precisar fazer qualquer uma dessas 4 operações básicas, você já pode vir aqui nessa aba de Generate SQL e já pode selecionar alguma coisa. Então, se eu selecionar um Insert aqui, né, ele vai me dar esse comando aqui, né, e eu posso copiar ele, né, ou posso clicar aqui, ou posso copiar ele, e aí eu posso vir aqui na minha abinha de SQL, tá? Então, dentro da minha aba de SQL, eu vou colar esse comando e a gente vai começar a destrinchar ele. Não sei se tem uma forma um pouco maior de visualizar, acho que tem, vamos lá. Então, Ctrl+, para quem ficou com curiosidade aí de saber. Então, o que ele gera para mim? Ele gera para mim um comando que vai inserir dentro da tabela 7twitter.user. Então, vamos explicar isso aqui. Esse user, ele tá com essa crase invertida porque o nome dessa tabela user, ele também é uma palavra reservada do MySQL, tá? Por ser uma palavra reservada do MySQL,
o próprio dbeaver, ele identificou que essa palavra reservada, ela poderia dar algum problema se eu não colocasse isso aqui, então ele já fez um escape, né? Ele já escapou, ele já deixou de forma encapsulada esse nome, para que esse nome não se confunda com uma palavra reservada do MySQL, beleza? E então eu vou inserir dentro dessa tabela, e o 7Twitter, ele vem do nome do esquema do banco, tá? Então eu vou ter aqui dentro dos meus databases, eu vou ter o database 7Twitter, e dentro do meu database 7Twitter eu vou ter as minhas tabelas aqui, tá? O esquema eu falei incorreto, não é o esquema, é o nome do banco. O esquema também é chamado 7Twitter aqui, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou inserir dentro do 7Twitter. Então, como que funciona o comando? Qualquer tipo de comando, nível de update, de insert, isso aqui é só um resumo. Quem tiver com dúvida na parte de SQL básico, pode procurar o nosso material ou outros materiais da internet falando sobre SQL básico para você poder se contextualizar melhor se precisar. Beleza? Então, a gente vai inserir aqui. Então, a gente tem que definir quais são os campos. No caso, aqui ele já referenciou todos os campos existentes na tabela, mas eu poderia referenciar 1 ou 2, ou, enfim, no caso 3 aqui, porque a gente só tem 3, mas eu poderia referenciar quantos campos eu quisesse aqui, né? E para cada um desses campos eu vou dar um valor, correto? Então, esses valores aqui, eu vou poder criar, por exemplo, aqui. Então, se eu estou dizendo que o ID username é o campo que eu quero criar, e a gente sabe que esse ID é o GUID, eu posso voltar lá naquele meu site, vocês não estão vendo agora, mas eu estou copiando de lá, e eu vou colocar aqui. Então, esse aqui é o GUID que eu vou colocar dentro do ID user. Tá, username eu vou colocar teste da aula, esse vai ser o nome do username, e aí vai ter um campinho aqui, que ele é o nosso primeiro campo, onde a gente vai testar uma das funções do MySQL. Então, tem uma função do MySQL que ela já pega, né, a data e hora corrente, né, do seu sistema. No nosso caso, essa aula está sendo gravada aqui no dia 6/5/2023, às 11h16 da manhã. Né? Então, se eu tirar isso aqui e eu colocar uma funçãozinha chamada now, tá? O que vai acontecer? Essa função aqui, ela vai pegar a data e hora atual do sistema e vai jogar lá no banco. Então, vamos fazer um teste. A gente vai rodar aqui e a gente pode ver updated rows 1, né? E qual foi a query que ele executou. Então, se a gente voltar aqui na nossa tabela de user e a gente der aqui refresh, tá? A gente vai poder ver que o usuário chamado teste da aula foi criado. Ele foi criado exatamente com a data e hora que o sistema estava apontando. Então, ele foi criado aqui no dia 6/5/2023, às 14h16:45, tá? Com aquele GUID, tá? Que foi definido pela gente. Então, tem agora uma outra funçãozinha para a gente aprender que a gente também vai usar em todos os nossos... Tudo que a gente for fazer a partir de agora nessa aula. E eu não preciso ficar também gerando o GUID. O GUID, o GUID, ele é um padrão internacional, né, que algumas pessoas adotam, não é o padrão de todo mundo, tá? É um dos padrões internacionais para gerenciar os IDs de tabelas de bancos de dados relacionais. Então, obviamente, podemos pensar que esses bancos eles têm uma forma própria de poder gerenciar isso também. E eles têm. E também é uma função exatamente igual o now, que traz uma data e hora do sistema. A gente tem a função UUID. É um dos outros nomes pelo qual o pessoal chama os GUIDs, tá? Então, é UUID, tá? Então, se eu vier aqui, ó, teste da aula 2, tá? E eu vier aqui datetime now, eu vou criar um ID agora único. O próprio banco vai criar para mim esse ID único, esse GUID único, com o usuário teste da aula 2. Então, se eu executar aqui, eu vou ter um errozinho, né? Não era esperado. Então, ele está me dizendo aqui que tem algum erro de sintaxe nessa linha. Então, vamos tentar descobrir por quê. Tá. Algumas vezes o banco acontece isso. Eu só rodei de novo
e eu não mexi em nada. Então, às vezes, o próprio Debiver, ele pode ter alguma coisinha aí. Isso é uma coisa esperada dentro da área de tecnologia, porque tecnologia parece ser uma ciência exata, mas às vezes não é uma ciência muito exata, não. Então, sem mais delongas, né, sem ficar pensando muito nisso, a gente segue com a nossa vida e tamo lá. Nós temos o nosso teste de aula 2, que foi o usuário que a gente acabou de criar, com 2 minutos de diferença do outro, né, do 16 de 5 de 2023 às 14h18, com um UID ou WID, como vocês quiserem chamar, que foi acabado de criar pelo banco. Então, a gente tem aqui agora, né, no usuário, inserir um novo usuário. Então, se a gente precisava de uma consulta, uma query, né? A gente vai chamar todas as consultas de query. Se a gente precisava de uma query para criar um novo usuário, inserir um novo usuário, agora a gente tem. Então, eu guardo isso de alguma forma. Então, eu vou pegar aqui, né? Existem formas muito melhores de documentar isso. A gente está fazendo aqui só um teste na aula, então eu vou só documentar aqui para a gente saber quais estão feitos e quais não estão feitos, beleza? Então tá bom. A próxima é recuperar um usuário por username. Eu fiz essa correção com vocês no começo da aula, mas na verdade isso aqui seria recuperar todos os usuários, tá? Eu acabei de ver aqui na minha colinha que seria recuperar todos os usuários. Então, essas primeiras consultas que a gente vai ver, elas são consultas bem simples, tá? Só pra gente ir entrando mais no ritmo, daqui a pouco a gente vai ter umas consultazinhas mais complexas, beleza? Então vamos lá, recuperar todos os usuários. Isso aqui vai ser moleza. Então, mais uma vez, para quem está acostumado com o script de MySQL, vai tirar isso de letra, né? Recomendo também tentar fazer, quem tem alguma experiência e quiser tentar fazer por conta própria como exercício, pausa o vídeo aí, tenta executar como exercício, tá? Mas essa query aqui para a gente já foi. Como que a gente faz para recuperar, né, um dado de uma tabela? Então, a gente tem aqueles 4 comandos básicos. Para recuperar, a gente já citou aqui, seria o select. Então, eu vou vir aqui, generate SQL select. Então, eu nunca, né, preciso começar do zero a criar, né, um tipo de comando. Eu já tenho todos os hints aqui. E, obviamente, vocês têm diversas outras ferramentas na internet, né? Tem muitas inteligências artificiais aí disponíveis para vocês também poderem pesquisar e fazer perguntas. Inclusive, nas inteligências artificiais, vocês podem pegar a estrutura do banco, né? Vamos supor, eu quero pegar aqui a estrutura do banco como eu mostrei para vocês, o DDL, pegar isso aqui, colar lá e pedir para eles uma consulta. Eu quero uma consulta para fazer tal, tal e tal. Então, a gente faz uma aula depois sobre isso, mas aqui a gente está tentando ensinar para vocês como se virar sem essas outras ferramentas externas, só com conhecimento básico em SQL e com conhecimento básico sobre essa ferramenta de gestão de banco de dados que é o Debiver. Então vamos voltar aqui, tá? No user a gente vai vir aqui, generate SQL, select, vamos copiar isso aqui tudo e a gente vai colar. Então ele vai selecionar o ID do usuário, o username e o date joined, que são todos os campos da tabela de usuário, da tabela usuário. Ou seja, se eu executar isso aqui, ele já vai me dar exatamente tudo que eu tenho lá na tabela. Perfeito? Que já é o que a gente precisava. 2 jeitos da gente fazer isso aqui. Se eu quiser explicitar todos os nomes das colunas da tabela, eu posso. Se eu não quiser, eu coloco um asterisco aqui, tá? E ele me retorna o resultado da mesma forma. Perfeito? Isso aqui é uma forma, né, mais simplificada, porque a gente tem 3 campos aqui. Tudo bem, explicitar os 3 não demora tanto, mas se a gente tiver uma tabela com 20, 30 itens, já não é uma coisa tão interessante. Então, a gente já conseguiu, né, nosso segundo item. Agora a gente vai recuperar um usuário por ID. Perfeito? O que eu tenho que adicionar aqui agora? Se eu já estou selecionando os usuários, o que eu tenho que adicionar aqui agora para poder selecionar esse usuário por ID? Eu tenho que adicionar uma cláusula. Então, pensando numa linguagem normal, eu quero selecionar, né, esse usuário, né, dessa tabela aqui, caso o quê? Caso aquele ID daquele usuário tenha um valor específico, perfeito? Então, a sintaxe que a gente usa para isso dentro do banco de dados é o where, tá bom? Então, onde? Selecione de tal lugar, aonde, né? Aonde o quê? Então, bem intuitivo aqui, né? Aonde o ID se eu clicar aqui, o próprio Debiver ele já tem uma IntelliSense aqui, tá?
Então eu já comecei a clicar ID, ele já sabe quais são aqui os campos que tem, ele já me deu como primeira sugestão o ID User. Então, onde o ID User seja igual a, eu tenho que colocar aspas simples, porque o tipo de dado do ID User, ele é um tipo string, né? Se eu vier aqui, char36 é um tipo string, né? Um tipo de caracteres. E eu vou poder selecionar, então, por exemplo, teste da aula 2. Então, eu vou copiar aqui. Desculpa. Teste da aula 2 é a aula do usuário. Eu vou selecionar o ID dele, né? Então, se eu colocar o ID desse usuário aqui, eu vou pegar isso, vou executar, e como resposta eu vou ter, né, o meu usuário. Só que a minha consulta, né, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar parametrizar esse campo aqui. Por quê? Porque a gente não vai ter essa consulta, né, de forma, com esse tipo de dado hard-coded ali fixado dentro da consulta. Essa consulta vai ser dinâmica. Lá no nosso software a gente precisa saber. Seleciona o usuário tal, seleciona o usuário tal, seleciona o usuário tal e, enfim, diversas consultas, uma para cada usuário. Então, esse valor não vai ser fixo. Então, quando a gente for passar para a nossa documentação, né, a gente pode escolher algum padrão aqui. Eu vou escolher para mostrar para vocês um padrãozinho e já é algo que pode ser usado a nível de código, a nível de interpolação de string dentro do código, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, uma chave, tá? Abre e fecha a chave e vou colocar id underline use. Então, isso aqui é só para a gente documentar de forma correta, tá bom? Vale a mesma coisa para os outros campos aqui, tá? Então, esse teste da aula aqui, eu vou remover isso e vou colocar username, tá? Isso aqui é só para a gente identificar, é só um padrão para a gente identificar que tudo que tiver um abre e fecha a chave aqui, quando a gente for trabalhar isso a nível de código no futuro, quando vocês forem trabalhar isso a nível de código, tá? Vocês vão ter o entendimento de que isso aqui é para ser substituído dinamicamente por algo que o usuário escolheu. Ou seja, se alguém vai criar um novo usuário, ele tem a capacidade de escolher o username para ele. Então, esse username que o usuário vai talvez digitar no front-end ou vai passar como algum parâmetro em qualquer lugar para que esse usuário seja criado, esse valor vai ser substituído aqui em username. E se a gente quiser recuperar um usuário, a gente tem que saber qual é o ID daquele usuário e a gente pode recuperar por aqui. Perfeito? E agora, uma última consulta que é para a gente verificar se um usuário já existe no banco. Aqui está escrito verificar se um ID de usuário já existe no banco. Mas o que a gente quer fazer, de fato, é verificar se esse usuário já existe no banco. Tem algumas maneiras de fazer isso, tá? A que foi selecionada aqui para a nossa aula é fazer uma técnica de passar esse usuário, o ID desse usuário como um parâmetro, como uma filtragem aqui no where, tá? E a gente fazer uma contagem, né, da quantidade de resultados que tem aqui. Por quê? Porque a nível de código faz bastante sentido, né, dentro da nossa proposta, mas tem outras maneiras de você fazer também. Se você vier aqui selecionar aonde um ID de usuário seja esse aqui, por exemplo, né, seja um ID que não existe, você vai ter uma tabela vazia. Para a gente poder devolver isso para um client, para um back-end e tudo mais, faz sentido que se a gente quer saber se o usuário existe ou não, esse tipo de resultado seja um resultado do tipo booleano. Né? E booleano ele pode ser um true ou false ou pode ser 0 a 1. A nível de banco de dados é um pouco mais fácil trabalhar com 0 a 1, porque 0 a 1 é bem fácil de converter isso para nível de código, né, no futuro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Tá? Vamos voltar. Então, eu vou selecionar, tem uma função do MySQL chamada count. Tá? Então, eu vou contar o asterisco. O que é contar o asterisco? Eu vou contar o total de resultados, tá, dessa mesma consulta. Então, é muito simples. É só a gente adicionar essa função e ao invés de retornar os resultados, a gente vai retornar um único valor, que é a contagem da quantidade de resultados. Então, se eu executar essa query aqui, eu vou ter 1. Por quê? Porque eu tenho aqui um item no meu banco de dados, né? E eu só vou ter 1, porque esses IDs são únicos mesmo. Então, é isso que a gente quer saber. Que vai ter um único usuário que vai ter esse ID aqui registrado no banco. Perfeito?
Se eu mudar aqui como eu mudei anteriormente, né, eu vou executar novamente e eu vou ter 0. Por quê? Porque quer dizer que aquele usuário não existe no banco, não existe nenhum usuário no banco com aquele ID, perfeito? Poderia fazer exatamente a mesma coisa, né? Agora eu já tenho a minha consulta aqui, tá? Eu vou colocar aqui, mas a nível de curiosidade, tá? Eu vou colocar essa minha consulta aqui. Ops. Vou parametrizar aqui o meu user ID. Mas eu poderia fazer exatamente a mesma coisa, tá? Com o meu username, perfeito? Então, eu poderia colocar aqui aonde o username fosse o nome que a gente deu, teste da aula 2. Tá? Então, se eu executar aqui, eu vou ter um count de 1. Eu vou saber que esse username existe no banco. Se eu mudar ele aqui para teste de aula, a gente ainda vai ter 1. Mas se eu mudar para teste de aula 3, a gente vai ter um total de 0. Bom, maravilha. Então, essa foi a nossa última regra de negócio relativa ao usuário, perfeito? Então, a gente já tem todas as nossas consultas aqui no Approach Database First para tabela de usuário. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com a tabela de postagem. Então, a gente vai começar a fazer um a um aqui novamente. Algumas vão ser mais fáceis, outras vão ser um pouquinho mais complicadas dessa vez, para a gente poder também evoluir no nosso aprendizado, tá? Então, vamos começar lá. Inserir uma postagem. Começo é fácil, né? Então, vamos fechar essa consulta aqui, a gente não precisa mais disso. Para começar a inserir uma postagem, sim, exatamente igual a gente fez para a tabela de usuário, a gente vai vir aqui no post e vai selecionar um insert, tá? Copiar. Novamente, a gente vai chegar aqui no nosso SQL, vai criar um SQL e vai postar aqui, ó. Vamos inserir dentro da tabela post. Agora vocês estão vendo que a tabela post ela não está com aquela crase invertida, né? Porque o nome post não é uma palavra reservada, né, do MySQL. A gente está definindo aqui todos os nossos campos e todos os nossos valores, perfeito? Então, como que a gente vai começar aqui? Então, o ID, né, a parte do ID vai ser exatamente a mesma coisa. A gente quer gerar um ID do 0. Então, a gente pode usar, né, essa função aqui sem nenhum problema. O próximo item seria o post de fato. O post de fato é uma mensagem, qualquer coisa que a gente quer postar na nossa rede social. Então, este é o post do teste. Então, qualquer coisa que eu quiser colocar ali. Nosso próximo campo é o datetime. Então, a gente poderia, por exemplo, usar a mesma função now, né, que a gente usou anteriormente, ou para ensinar uma outra forma para vocês também, a gente pode digitar essa data e hora na mão. Então, cada banco de dados vai ter um padrão. No padrão do MySQL aqui, a gente pode colocar 2023, né, traço 05, traço 06, que é o ano, mês, dia, né, nesse exato padrão. E a gente pode dar um espaço aqui e colocar qual que é a hora. Eu vou colocar aqui, por exemplo, às 15 horas e 30 minutos e 2 segundos, tá? Então, eu posso usar a função do now, não é essa hora aqui, eu estou mostrando para vocês que eu posso inserir com uma hora diferente, que não tem problema, tá? E agora, aqui é que vem o pulo do gato. Então, vamos abrir aqui a tabela de post, tá? Só para mostrar uma coisinha para vocês, eu vou abrir a tabela de post e vou vir aqui no ER Diagram, tá? Vocês vão ver aqui que tem quase todas as tabelas, mas não tem todas. Mas vocês vão ver que a tabela de post, ela tem, né, uma chave estrangeira que é para a tabela de usuário, ou seja, esse post ele tem que estar ligado a um usuário. Então, aqui nesse último campo da tabela de post, né, que é um user ID, eu não posso chegar aqui e simplesmente criar um outro ID, né, porque eu não vou estar referenciando nenhum outro usuário. Então, se eu tentar executar isso aqui, eu vou ter um erro que vai ficar bem claro aqui, que diz o seguinte: cannot add or update a child role. A foreign key constraint fails. Ou seja, uma constraint, uma validação de chave estrangeira falhou para mim. Então, para eu dizer que esse post é relativo a um usuário do meu sistema, eu tenho que dizer para ele qual é o ID do usuário a qual eu quero associar esse post. Então, eu vou associar esse post ao teste da aula, tá? Que é esse usuário aqui. Então, eu vou pegar o ID dele,
né? Vou chegar aqui e vou colar e vou tentar executar de novo. Então, agora eu consegui executar. E se eu for na tabela de post e for ver o data, dar um refreshzinho, esse é um post de teste. Então, o banco de dados agora sabe que eu tenho um post que tem um ID específico, né? Que foi criado na data que a gente definiu, na data hora que a gente definiu, no dia 6/5/2023, às 15h30:02. Esse aqui é o formato de data e hora que a gente tem aqui como padrão do MySQL. Vocês podem inserir em outros formatos também, mas esse formato aqui é um mais global, é um mais assim, aceito como forma genérica de lidar com a data e hora, tá? E o User ID vai ser o User ID relativo ao usuário que já existe na outra tabela. Então, mostrei para vocês. Se vocês tentarem criar com um usuário que não existe, um post com um usuário que não existe, não vai acontecer. Por quê? Porque lá na nossa modelagem, lá no MySQL, a gente definiu esse relacionamento aqui de que um post ele tem uma chave estrangeira para o usuário. E se a gente entrar na tabela de post, né, a gente vai ver que ele está marcado como not null. Então foi assim que a gente criou o banco. E é assim que deveria ser. A gente não pode criar um post sem associar ele a um usuário. Isso faz parte da regra de negócio que a gente definiu lá atrás. Perfeito? Então, temos nossa próxima consulta pronta aqui. Então, a gente vai colocar, né, inserir uma postagem aqui dentro do nosso documentozinho. E a gente vai parametrizar esse data e hora. A gente pode colocar ele como date time. E esse ID aqui a gente pode colocar como user ID mais uma vez. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, outro bem simples, recuperar todas as postagens. Então, a gente vai clicar aqui no post, vai gerar um SQL, vai selecionar, copiar, jogar aqui para testar. Então, selecionei todas as postagens do sistema, tá? Pronto, esse aqui já foi. Agora a gente vai começar a fazer uma brincadeira mais legal. Por quê? Porque a gente agora selecionou todas as postagens, mas você vai imaginar que dentro de um sistema grande, dentro de uma página real do sistema, a gente não vai recuperar todas as postagens que existem dentro de um banco de dados. Isso seria extremamente custoso, extremamente lento, extremamente não eficiente, extremamente não usável, né? Não utilizável. Então, a gente vai começar a aprender aqui agora, né, como fazer uma paginação. Perfeito? Então, primeira coisa, antes da paginação, né, a gente vai fazer uma ordenação aqui. Então, vamos supor que eu estou mostrando para um usuário as postagens e na minha regra de negócio eu defini que eu quero mostrar do post mais recente para o mais antigo, porque faz sentido que as coisas mais recentes sejam mostradas primeiro dentro do meu sistema. Então, se eu definir isso, eu tenho, né, umas palavras reservadas aqui dentro do MySQL que são o order by, tá? Então, o order by, eu posso fazer uma ordenação por cada um desses tipos de campo, por cada um dos campos que eu tenho dentro de uma tabela específica. No nosso caso, a gente está trabalhando com a tabela de post. Então, assim, eu poderia ordenar, por exemplo, né, os próprios posts por ordem alfabética. Isso poderia ser feito, mas não faz muito sentido que eu ordene posts por ordem alfabética dentro do meu sistema, pelo menos. Talvez em alguma outra hora, algum outro sistema faça sentido. Você pode fazer. Você pode ordenar por ID. Esse eu não imagino que faça sentido, mas também é possível. No nosso caso, a gente vai ordenar por data e hora, porque é um campo que faz bastante sentido. Então, eu quero ver do mais recente, do post que foi postado mais recente para o mais antigo. Então, eu vou escolher aqui o campo date underline time, né? E vamos executar primeiro para a gente ver o que vai acontecer aqui. Tem que tirar esse ponto e vírgula, colocar no final ou não colocar, né? Então, a gente vai executar. E o que vai acontecer? Eu vou começar a ver aqui, né, os posts, todos os posts que eu tenho na tabela, absolutamente todos os posts que eu tenho na tabela, e eles vão estar ordenados aqui do mais antigo para o mais novo, né? Então aqui eu vou ter um post do 11/3/2023 às 8 horas, depois eu vou ter um 13/3/2023 às 22 horas, é todo o final até o dia 6/5
às 15h30, que é exatamente o que a gente está fazendo, como a gente está trabalhando aqui, tá? Então, se eu quiser ordenar por ordem crescente, eu crio um order by dentro da minha consulta e deixo ele viver desse jeito. E se eu quiser inverter a ordem, eu coloco des, que é uma abreviação de descending, que é de forma descendente em inglês. Então, se eu executar aqui agora, vocês vão ver que inverteu a ordem. Então, agora eu estou vendo dos posts do dia 6/5, às 15h30, que foi o que a gente criou agora há pouco, né, até o dia 11/3/2023, às 8 horas, que foi aquele post que estava como primeiro. Então, eu tenho outra forma também de criar ele de forma crescente, né, que é o ASCII, de ascending, a abreviação de ascending. Então, ascending, descending, né? Então, se eu executar aqui também, vocês vão ver que ele vai inverter de novo, vai voltar lá para as 11h03, mas o padrão do MySQL, e pelo que eu me lembro de todos os bancos de dados, é o padrão ascending. Então, você pode omitir ou você pode colocar o padrão descending, e essa palavrinha reservada que vai levar a gente aqui para a vitória. Beleza? Então, agora eu já fiz a minha ordenação, então agora eu quero fazer uma paginação. O que é uma paginação? Essa feature de poder fazer uma paginação, ela é muito importante para consultas do banco de dados, porque em todos os sistemas que vocês forem construir, é necessário você criar uma paginação, e quanto mais você conseguir realizar essa paginação a nível de banco, melhor. Porque não adianta você fazer uma paginação a nível de código, sendo que você recuperou um volume grande de dados do banco. Então, um sistema que acessa um banco de dados, ele precisa que o banco de dados faça uma gestão inteligente dessa paginação para que a performance melhore e para que você retorne exatamente aquilo que você precisa. Se você não sabe o que é o conceito de paginação, vamos dar uma passada agora. Paginação é você trazer em blocos o seu resultado em blocos e você saber exatamente qual bloco você precisa. Então, vamos supor que a gente tem aqui por volta de 20 postagens, tá, no nosso banco de dados. A gente tem aqui 21 postagens no nosso banco de dados, perfeito? Então, eu quero mostrar para o usuário de 5 em 5, tá? Vamos supor que a minha regra de negócio, a gente não tem ali definido, mas isso pode ser facilmente parametrizável, vocês vão entender, né? Eu quero mostrar isso de 5 em 5. Tá? Por quê? Porque eu quero mostrar para o usuário, às vezes o usuário vai ler 5 postagens e vai fechar o aplicativo. Por que eu carregaria 10 postagens para ele se ele só quer ler 5? Né? Então vamos supor que eu defini lá que os usuários do meu sistema, eles leem posts, uma média da quantidade de posts que eles leem é uma média de 5 posts, e depois eles fecham, ou uma média de 15, mas eu quero... tem muitos usuários que leem 5, então eu quero otimizar esse tipo de consumo. Como que eu faço isso? Tá? Eu vou colocar aqui um limite, vou limitar a quantidade de postagens. Então, eu estou ordenando, e o primeiro item da nossa paginação seria limitar a quantidade de resultados. Então, eu tenho uma palavrinha reservada chamada limit, em inglês, e eu vou colocar um limit 5, perfeito? Vamos executar aqui para ver o que acontece. Na hora que eu coloco um limit 5, eu vou trazer os 5 primeiros resultados de uma consulta, e é exatamente essa ordem que você tem que usar. Não dá para usar o limite antes do order by, porque senão, até para a álgebra relacional do banco, não faria muito sentido. Então, primeiro você ordena do jeito que você precisa, para depois você poder usar a limitação. Então, o MySQL tem toda uma ordem na qual você tem que usar as palavras reservadas, tá? E aqui a gente colocou o limite 5. Só que beleza. Então, eu já ordenei de forma decrescente por data e hora, né? E agora eu já estou retornando aqui 5 resultados. Então, como que eu pego os próximos 5? Né? Se eu tenho 5, como que eu pego os próximos 5? A gente tem uma palavra reservada aqui dentro do MySQL chamada offset. O que esse offset faz? Esse offset ele pula a quantidade de registros referente ao número que eu colocar após ele. Então, vamos executar essa query aqui de novo, né? Só para ter certeza. Então, eu tenho aqui o meu registro, que esse é um post de teste, que está 5 e 6 e tudo mais. E agora, se eu colocar um offset 5 aqui, a ideia é que o banco de dados pule a quantidade de registros que eu tenho, né, dos 5 primeiros. Então, vamos executar.
E agora vocês vão ver que os resultados que estão vindo na sequência, eles já são os resultados, ó, enjoying a lazy Sunday, papapá, alguns posts que a gente criou aqui de teste antes da aula, e vocês vão ver que são os consequentes aqui. Se eu tirar esse limite aqui e o offset só para mostrar para vocês, tá? Vocês vão ver aqui, esse é um post de teste. Se eu pular 5, vocês vão ver enjoy a lazy Sunday, papapá, beleza? Então, a nossa query vai ter que funcionar da seguinte forma. Como seria uma paginação? Uma regra básica de paginação é que se eu estou pulando uma quantidade de registros aqui e eu quiser uma próxima página, é que o offset ele seja um múltiplo, né, do número do limite anterior, beleza? Então, se eu estou pulando aqui, se eu estou clicando aqui, se eu estou executando essa minha consulta, eu estou trazendo os 5 primeiros, aliás, a segunda página é de 5 itens, e agora eu quero trazer a página 3, né? Eu vou ter que pular 10. Porque pular 10 é o que vai trazer a próxima página, tá? E se eu quiser trazer a próxima página, eu vou ter que pular 15. Então, eu tenho sempre que trabalhar com essa quantidade dos múltiplos do número do limite. Porque aqui a gente definiu que a nossa página é 5, mas se a gente estivesse trabalhando com a página 10, eu não poderia dar um offset aqui. Eu posso a nível de banco, mas a gente está falando para quando for passar para nível da aplicação, não faz sentido eu criar um limite 10 e offset 2. Isso não é uma paginação, isso é só uma consulta no qual você está pulando 2 registros aleatoriamente. Se eu estou fazendo um limite 10, para fazer sentido, para que essa consulta seja uma paginação, eu tenho que usar o offset 10, para ele pular 10. Eu tenho que usar um offset 20, que é para ele pular 20. Então, a página 3, como a gente tem 21 registros, a página 3 só vai ter um item, beleza? Então, é aqui que a gente fechou a nossa próxima consulta, tá? Então, vamos lá. A gente queria recuperar todas as postagens de forma paginada. Então, a gente já tem a nossa consulta aqui prontinha. Perfeito? Então, o limite vai ser... A gente vai parametrizar esse limite. A gente vai dizer que esse limite vai ser... vai ser o número de itens. Vamos colocar item none per page. Tá? E o offset vai ser, né, o número da página que a gente quer. Vai ser o page number que a gente quer, vezes o item number per page. Perfeito? Então, já fica isso aqui como regras para quem quiser treinar isso ou tentar colocar isso a nível de código. Perfeito? Então, vamos lá. Nossa próxima consulta seria recuperar todas as postagens de um único usuário. Então, vamos trabalhar, só confirmar aqui, né? Recuperar todas as postagens de um único usuário. Perfeito. Então, vamos remover esse order by aqui. Eu quero recuperar todas as postagens. A gente já aprendeu a fazer isso, né? Seria só colocar o where, né? Então, aqui no caso, a gente vai trazer as postagens do usuário aonde esse user ID seja igual, né? Então, a gente criou um post, né, para o usuário que tem o ID. Esse ID aqui, né? Eu posso ir lá na tabela de usuário, teste da aula, posso copiar aqui o ID dele, né? E a gente vai colocar aqui. Então, a gente vai ter o nosso resultado. Então, eu posso pegar qualquer usuário aqui, qualquer usuário do banco. Eu quero descobrir se esse João Silva ele tem postagens. Eu posso colocar o ID dele aqui, executar e ver que o João Silva tem 3 postagens no nome dele. Então, dinamicamente, dentro de um sistema, né, esse valor seria substituído por o valor de um ID de um usuário e os posts que esse usuário tem, eles podem ser trazidos. O que eu posso adicionar mais aqui, que a gente acabou de aprender? A gente pode adicionar, se a gente quiser, um order by datetime descending ou ascending, e a gente pode executar, e aí eu ordenei todos os posts dele do último para o primeiro. Não estava definido lá na nossa regra de negócio, mas fica aqui a título de curiosidade e de aprendizado da aula. Perfeito? Então, a gente vai parametrizar o ID do usuário, onde o user ID for tal, a gente recupera todos os posts, tá?
Próximo item, recuperar todas as postagens de um único usuário de forma paginada. Então, sem querer, né, eu já comecei a fazer isso aqui e a gente já aprendeu a fazer a paginação. Então, se a gente pegar aqui, né, o nosso limit e o offset, né, a gente já consegue fazer aqui uma brincadeira. Então, vamos dizer que eu quero minha paginação aqui de 2, né, eu quero ter 2 páginas e eu quero que o meu offset, por enquanto, seja 0. Né? Vamos executar. Então, eu trouxe aqui os 2 itens, né, do usuário. Estou trazendo de 2 em 2. A regra pode variar de acordo com o que o seu sistema quiser fazer. Se eu clicar aqui no 2, eu vou ter a página 2. A gente já viu que esse usuário só tem 3 postagens. Né? Então, a página 2 só vai ter um item. E a página 3, que seria com o item 4 aqui, não teria nada. Perfeito? Então, é assim que a gente faz de forma paginada. Perfeito? Então, vamos levar aqui para o nosso arquivozinho. Tá? E agora, a gente vai fazer uma consultazinha mais legal. Tá? User ID aqui, parametrizamos e está tudo certo. Beleza? Então, agora, a gente vai recuperar todas as postagens dos usuários que um outro usuário segue, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, tá? É selecionar, né? Criar um relacionamento entre o user follows user e o usuário que está seguindo um outro usuário. Então, essa consulta, apesar dela estar no contexto de post, né, a gente não consegue realizar ela agora, porque a gente ainda não falou sobre a parte de um usuário seguir o outro. Tá? Então, ela está relacionada ao post porque ela é a entidade mais forte, mas a gente tem uma codependência de um relacionamento de uma outra tabela que a gente vai ter que resolver primeiro. Temos uma outra aqui também, que seria recuperar todas as postagens dos usuários que o usuário segue de forma paginada, que é uma continuação do primeiro. Então, a gente não consegue fazer isso aqui agora também. Tá? Então, com o próximo, a gente vai fazer deletar uma postagem por ID e a gente vai deixar esses aqui para o final. Perfeito? Vamos lá. Deletar uma postagem por ID. Então, eu posso vir aqui, Generate SQL e Delete. Posso copiar. Eu vou deletar aonde o ID do post seja, por exemplo, esse é um post de teste. Então, eu vou deletar esse é um post de teste, passando o ID dele aqui e executando. E tá lá. Se eu vier aqui na tabela de post, der um refresh, ele já foi embora. Perfeito? Então, vamos parametrizar isso aqui. Vou colocar aqui o nosso Post ID agora, né? E agora a gente vai fazer uma coisa bem parecida com o que a gente fez aqui, ó, verificar se um ID de usuário já existe no banco, ou seja, verificar se um usuário já existe no banco, a gente vai verificar se um post já existe no banco. Como que eu faço isso? Posso copiar aqui a mesma consulta, ao invés de user eu troco para post, tá? E no ID de user eu vou pegar um ID de um post aqui, só para a gente fazer um teste. Posso substituir aqui. E se eu executar, cannot add, mas eu não estou tentando adicionar nada. Ele está com alguma coisinha travada aqui no cache. Então a gente vai fazer de outra forma. A gente vai generate SQL, select, copy. Vamos fazer do 0. Eu vou selecionar o count de asterisco daqui. Então eu tenho 20 itens aqui na minha tabela. E vamos adicionar de novo o nosso where. As pequenas coisinhas acontecem, tá? Então, where, o nosso post underline ID seja igual a, vamos copiar aqui no post, né, o e-mail do post, e vamos executar.
Eu errei o nome da coluna, na verdade, né? É ID underline post. É isso que ele está reclamando aqui para mim. Então, foi uma falha minha. Então, vamos executar aqui de novo. Então, temos lá nosso resultado, tá? Então, esse post existe. Se eu mudar isso aqui, alguma coisinha aqui dentro, vocês vão ver que esse post não existe. Então, mesma consulta que a gente já tinha feito anteriormente, tá? A gente vai colocar aqui no nosso documento e parametrizar e finalizar, tá? Então, a gente está com duas pendências aqui na tabela de post, tá? Que a gente já vai retornar para elas. A gente primeiro vai trabalhar esse conceito de um usuário poder seguir o outro para a gente poder depois recuperar todas as postagens dos usuários que o usuário segue. Ou seja, o que a gente quer fazer? Se um usuário segue um outro usuário, a gente quer recuperar todas as postagens de todos os usuários que esse usuário está seguindo. Perfeito? A gente vai destrinchar isso melhor já já. Então aqui, ó, o ID post vai ser ID post, tá? Então vamos lá, a gente tem aqui outras três tabelas. A gente tem o repost, a gente tem o user likes post, a gente tem o user follows user. Então vamos começar por essa user follows user, né? Para a gente poder definir aqui. Então vamos voltar no nosso modelo rapidinho, só para a gente poder entender de novo o que essa tabela está fazendo. User follows user é uma tabela que ela tem duas chaves estrangeiras e que as duas estão relacionadas à tabela de usuário. Uma se chama user ID e a outra se chama follows user ID. A nomenclatura foi feita desse jeito para ela poder ficar simples e faz muito sentido se você ler em inglês. Então, um user ID follows outro user ID, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Para eu criar um item nessa tabela, se eu tenho duas chaves estrangeiras relativas à tabela de user, a primeira condição para eu criar um item nessa tabela é que ambas as chaves que eu vá colocar aqui dentro dessa tabela, que elas precisam existir, perfeito? Dentro da tabela de user. Então, se elas são chaves obrigatórias, como que eu digo para o meu banco de dados que um usuário está seguindo o outro? Colocando a chave do usuário que quer seguir no campo user ID, esse aqui, e colocando a chave do usuário no qual ele deseja seguir dentro do follows user ID. Então, vamos supor que eu tenho aqui um usuário e que eu quero que o João Silva, né? Então, eu vou abrir aqui meu user follows user, né? Eu já tenho alguns usuários seguindo aqui, então talvez esse usuário até já siga, né? Eu posso vir aqui e adicionar. Onde que adicionar o campinho aqui? Add new row. Tá? Eu posso adicionar aqui na mão também. A gente está fazendo consultas, mas dentro do banco vocês podem adicionar na mão. Esse é outro jeito de fazer. Então eu quero que esse usuário aqui siga o teste da aula 2, que é bom que a gente encontra um que a gente sabe que com certeza não tem nesse banco ainda. Então eu coloco aqui um e o outro, tá? E coloco aqui para salvar. Ele vai dizer user ID cannot be null, é porque eu não cliquei fora aqui de alguma forma, ou cliquei em cima de outro campo. Eu acho que esses campos aqui ele está considerando que beleza. Então, agora eu salvei. Então eu tenho esse relacionamento aqui na tabela. Perfeito? Então eu estou dizendo que o usuário, né, o João Silva, ele está seguindo o teste da aula 2, tá? Vamos então deletar esse relacionamento aqui, né? Eu vou selecionar essa linha, vou clicar aqui e vou salvar. Perfeito? Então removi. Agora eu vou adicionar esse relacionamento a nível de tabela. Por quê? Porque esse é um dos requerimentos que a gente já tem que fazer mesmo, tá? Então a gente tem aqui, na verdade esse não é um dos requerimentos, mas eu removi de qualquer forma e a gente vai aprender a fazer isso aqui, então a nível de curiosidade, mas não está nos nossos requerimentos. Vamos voltar aqui no Deliver, tá? E eu vou inserir esse relacionamento. Então, eu vou fechar aqui minha tabela de user rapidinho. Não. Vou fechar minha tabela de post, também não. E eu vou abrir aqui user follows user. Eu vou clicar com o botão direito mais uma vez. Vou gerar um SQL e vou criar um insert, como a gente fez nas outras duas tabelas. Perfeito? Então, eu vou clicar aqui, ó. Eu vou inserir into 7Twitter user follows user os dois campos. Então, vamos voltar na tabela de user de novo.
A gente não precisava ter fechado. Tá no script. Então, se eu quiser que esse usuário siga esse usuário, é só eu correlacionar o ID dos dois dessa forma que a gente mostrou para vocês. Perfeito? Travou a execução aqui, mas agora foi. Então, tá lá, tá executado. Se eu for aqui na tabela de user follows user e der meu refresh, vai aparecer aqui embaixo. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer agora é colocá-la no nosso documento e parametrizar. Já fechamos mais um. O próximo é aquele que eu falei que existia e depois falei erroneamente que não existia, que é remover um follow, né? Então, para a gente remover um follow, né, de um user follows user, a gente vai aqui criar o nosso delete, tá? Eu vou colocar aqui embaixo primeiro. Então, o nosso delete, né, como ele é uma tabela que já tem as chaves estrangeiras, ele já sabe que é uma tabela de relacionamento muitos para muitos, o próprio Debiver já identificou isso, pelo tipo de relacionamento que ele tem, e ele já criou uma query para mim já com as minhas cláusulas de limite, que são as cláusulas de where. Então, a gente ainda não tinha visto, mas se eu quiser colocar múltiplas cláusulas, eu posso colocar todas elas e concatenar elas com a palavra reservada AND. Então, ele já criou aqui para mim, delete from server Twitter user follows user, aonde o user ID seja tal e o follows user ID seja tal. Ele identificou isso por quê? Porque as duas chaves são chaves estrangeiras, mas são chaves primárias do mesmo jeito. É uma chave primária composta por chaves estrangeiras. Então, o meu user ID vai ser esse aqui. E o meu follows user ID vai ser esse aqui. Perfeito? Então, remover essa query aqui de cima. Se eu quiser deixar um pouco melhor visível, eu coloco assim, tá? E executo, e ele conseguiu executar numa boa. Então, se eu vier aqui no user follows user e der um refresh, agora não tenho mais esse relacionamento. Então, nossa próxima consulta está pronta e a gente só precisa parametrizar mais uma vez. Então, esse aqui vai ser user ID e aqui vai ser o nosso parâmetro chamado follows user ID. Essa documentação aqui que eu estou fazendo, ela não é necessária para o entendimento que a gente está fazendo na aula, só para recapitular, né, que o que a gente está querendo fazer aqui é só mostrar como a gente faria, já deixaria isso pronto a nível de código. Então, todas essas consultas funcionam para o nível de banco de dados. Esse é o nosso approach database first, né, de entendimento de quais são as regras de negócio e como converter essas regras de negócio para o nível de banco de dados. Mas essa documentação aqui você pode deixar para um outro momento. Eu faço no momento que eu estou criando as consultas no banco, que é para poder facilitar, né, o entendimento e facilitar uma documentação para o futuro. Então, agora a gente vai fazer uma consultazinha aqui legal. A gente vai recuperar todos os usuários que um determinado usuário segue, tá? Como que a gente vai fazer isso? Então, vamos voltar aqui para a nossa outra consulta. Aliás, essa consulta de insert não interessa para a gente. Então, recuperar quer dizer que é um select. Então, primeiro a gente vai criar aqui, vai gerar um select, vai executar ele só para ver que está trazendo todos os relacionamentos da tabela. Perfeito? Então, se eu quero recuperar todos os relacionamentos que eu tenho, vamos voltar aqui só para a gente deixar bem claro, todos os usuários, um determinado usuário segue, né? Então, quem é que segue? É o user ID ou é o follows user ID? Quem segue é o user ID. Então, eu tenho que saber qual é o user ID para eu saber quais são os usuários que aquele user ID está seguindo. Então, se eu colocar um where aqui, tá? E eu colocar que o meu user ID ele vai ter um valor específico, vamos selecionar um usuário aqui, eu vou ter ele não reconheceu a coluna, tem sempre esses bugzinhos, tá?
Ah, claro. Não é, a maioria dos bugs não é bug, é sempre o usuário. Então vamos lá. Então eu recuperei aqui recuperei um resultado aqui, uma tabela onde eu tenho o user ID e o follows user ID. Nesse caso, se eu quero recuperar, vamos ver se a gente tem algum outro usuário aqui que tenha mais, que ele siga mais gente, tá? Só para a gente fazer um pequeno teste. Esse aqui não. Esse aqui. Esse aqui nem segue ninguém. Se não tiver, a gente adiciona um aqui agora com a consulta que a gente fez, não tem nenhum problema. Mas a gente achou um, tá? Então, esse usuário aqui, ele está seguindo 3 outros usuários, perfeito? Então, o que a gente quer saber? Então, eu estou tendo aqui uma replicação do meu user ID. Vamos supor que eu siga 200 usuários. Então, no meu resultado aqui, toda essa coluna de user ID, ela teria o mesmíssimo valor, que é um valor que já é conhecido por mim, porque é um valor que eu passei como parâmetro para minha consulta. Então, eu não preciso necessariamente saber esse valor no resultado. Então, aqui agora a gente não usaria nem essa estrutura e nem o asterisco, que seria a mesma coisa. A gente usaria o quê? Eu só quero saber quais são os IDs dos usuários que esse user ID aqui está seguindo. Então, eu vou remover essa coluna aqui, porque agora o meu resultado faz sentido. Então, eu tenho todos os IDs dos usuários que esse usuário está seguindo. E agora a gente pode pegar esse valor e voltar lá naquela nossa consulta da parte de post, né? Para recuperar todas as postagens. Recuperar todas as postagens de um único usuário. De forma paginada, inclusive, se a gente quiser. Tá? Então eu posso substituir esse user ID aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, exibir para um usuário específico todos os posts dos 3 usuários que ele segue, eu poderia pegar numa consulta, né, uma consulta como essas aqui, recuperar todos os posts daqueles usuários, mostrar de forma independente ou mesclada, e depois fazer uma ordenação pelos user IDs, que vão ser os parâmetros que a gente vai substituir aqui. Beleza? Então, a gente começa agora a entender como essas tabelas estão se conectando. Então, essa tabela aqui, essa consulta aqui, desculpa, ela vai me dar o resultado de recuperar todos os usuários que determinado usuário segue. E agora eu posso fazer uma consulta análoga, né? Consulta reversa, que seria recuperar todos os dados que seguem, todos os usuários que seguem um determinado usuário. Então agora, ao invés do user ID aqui, simplesmente, né, eu vou voltar com o user ID, eu quero que o follows user ID seja, por exemplo, aquele ali. Então não tenho ninguém, vamos voltar para a tabela de usuário, vamos ver esse aqui. Então, essa consulta aqui vai me mostrar exatamente o quê? Quais são todos os usuários que estão seguindo aquele user ID em específico. Tá? Vamos tentar um outro. Vamos tentar um que já exista na tabela, que é mais fácil, aonde follows user ID seja esse aqui, só para dar certo logo de cara, para a gente não ficar se demorando. Então, beleza. Então, o que eu quero dizer aqui? Estou recuperando todos os usuários que seguem um determinado usuário. Então, pelo ID, né, do usuário que está sendo seguido, eu vou recuperar todos aqueles usuários. Então, de forma em reversa, né, o follows user ID que está sendo repetido, eu não preciso dele, porque eu já sei qual é o follows user ID. Então, agora eu tenho aqui o meu user ID, todos os user IDs que seguem o usuário que tem o usuário que tem esse ID aqui. Então, agora eu sei todos os seguidores desse usuário específico. Beleza? Então, vamos colocar aqui na nossa documentação para fechar essa parte, tá? E agora, né, a gente já pode voltar aqui e recuperar todas as postagens dos usuários que o usuário segue. Então, essas aqui vão ser as consultas um pouco mais complexas, né, que o nosso sistema vai precisar aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Todas as postagens dos usuários que um usuário segue. Então, antes da gente falar das postagens,
a gente precisa recuperar os usuários que um usuário segue, que foi o que a gente acabou de fazer. Então, eu vou selecionar essa aqui, todos os usuários que um determinado usuário segue. Vou executar novamente para a gente ter um exemplo, tá? Então, isso aqui está funcionando. Agora, né, a gente quer selecionar todas as postagens de todos os usuários que esse usuário segue. Então, se esse usuário segue esses 3 IDs aqui, a gente quer recuperar todas as postagens que foram feitas por pessoas que tenham esses IDs aqui. Vamos voltar na tabela de post. Vamos abrir ela aqui. Eu vou abrir um novo new script, tá? Vou lá aqui. Eu vou voltar na consulta de recuperar um post. Cadê? Recuperar todas as postagens de um único usuário. É essa aqui que a gente quer, tá? E a gente vai substituir isso aqui só para a gente ver no que vai dar. Então, ó, o que eu quero fazer nessa consulta? Esse usuário aqui não tem post. Mas eu quero, se esse usuário não tiver post, esse usuário aqui talvez tenha. Ah, tem post porque eu coloquei errado aqui. Vamos lá. Esse usuário aqui tem 3 posts. Esse usuário aqui tem outros 3 posts. E esse usuário aqui, ele tem vários posts. Ele tem 6 posts. Então, se eu quero fazer uma consulta para recuperar, né, todas as postagens dos usuários que o usuário segue, então, só de saber o ID do usuário, eu quero recuperar essas 12 postagens, tá? Como que eu vou fazer isso? Então, essa consulta aqui, ela já me traz um resultado, né? Que esse resultado, ele tá me dando os IDs dos usuários. Essa consulta agora vai virar uma subquery, ela vai virar uma subconsulta para mim. Então, dentro do próprio SQL, eu vou usar o resultado dessa consulta aqui como parâmetro para que uma outra consulta seja executada, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um select aqui, dentro de quê? Dentro da tabela de post, tá? Então, eu vou selecionar tudo da tabela de post, tá? 7Twitter post. Vou dar um nome, um alias para essa tabela de post. Eu vou dar um nome para ela de P. Ou, na verdade, não preciso dar um alias para ela, não tem problema. A gente vai deixar essa alias para uma outra ocasião, tá? E agora, eu vou dar um where, que é uma cláusula nossa. Vou separar aqui melhor, que eu gosto de separar cada linha por sua respectiva responsabilidade, tá? Então, aonde, né? Na verdade, o alias, acho que vai ser necessário, sim. Indo e voltando nas ideias que eu estou fazendo aqui ao vivo com vocês, tá? Então, aonde eu vou colocar aqui esse usuário, eu quero selecionar tudo dessa tabela, aonde o usuário seja um desses 3. Como que eu faço que o resultado dessa query ela seja considerada um parâmetro para uma consulta que eu estou querendo dizer aqui em cima? Então, para que serve esse alias aqui, tá? Se eu estou dizendo seleciona from 7Twitter post P, eu estou dizendo que eu estou chamando esse 7Twitter.post de P. Então, toda vez que eu colocar P em algum lugar, por exemplo, se eu colocar P ponto aqui, olha o que o IntelliSense já vai me dar. Ele já vai me dar um P.id post, date time e user ID. O que são esses 4 itens aqui? Eles são exatamente o campo da tabela. Então, é como se eu estivesse dando um apelido para a tabela. Então, toda vez que eu coloco um P ponto ou qualquer outro alias, eu poderia chamar aqui de bolinha, se eu quisesse. Bolinha. Então, se eu colocar aqui
bolinha, ponto, o IntelliSense já reconhece da mesma forma, tá? Todos os campos aqui. Então, o que ele está me dizendo é o seguinte, isso aqui é um apelido, você pode chamar do que você quiser. Então, eu vou chamar de P só para ficar condizente aqui com o nome da tabela, que é post, né? Então, se eu colocar aqui P ponto e eu quero filtrar pelo user ID, então eu vou colocar assim, p.userid. Se eu quisesse criar uma consulta para poder filtrar por todos os user ID, eu teria que fazer select from web p.userid igual a isso aqui, e depois uma outra consulta para dizer que ele é igual a isso aqui, e depois uma outra consulta para dizer que ele é igual a isso aqui. Isso não é otimizado. Mas eu posso usar essa consulta aqui como uma subconsulta. Como que eu faço isso? Ao invés de colocar o igual, eu posso usar a palavra reservada in. E aí, o que eu faço? Eu coloco o in, eu abro um parêntese, e agora eu vou fazer aqui não é necessário, mas eu vou fazer uma indentação para ficar explícito de que eu estou utilizando essa query aqui, tá? Como uma subconsulta. Então, se eu abrir um parêntese e fechar um parêntese e colocar uma consulta select aqui dentro, isso a gente chama de subquery, tá? Então, eu vou fazer isso, tá? E no final das contas, eu vou fazer um order by. Vou fazer um order by aqui e vou selecionar pelo p.datetime. Com maiúsculo aqui, ele mesmo reconhece, mas eu vou fazer uma ordenação. Então, o que isso aqui tem que fazer para mim, tá? Eu vou pegar o resultado dessa query de dentro e vai selecionar, a partir de um user ID, todos os usuários no qual aquele usuário segue. Depois eu vou fazer uma seleção na tabela de post, vou passar os resultados com esses IDs e eu vou dizer, seleciona tudo da tabela post aonde o p.userid esteja nesse resultado aqui. E depois que você fizer isso, você me ordena todos esses posts por datetime descending. Perfeito? Então, olha o que acontece. A gente retornou aqui os 12 posts, as 12 postagens que foram feitas por todos os usuários que esse usuário aqui seguiu. E ele já está ordenando e mesclando, independente da ordem que cada um desses usuários fez, já está mesclando e trazendo aquilo ali em forma de um resultado ordenado por datetime. Então, a gente está garantindo que um usuário que vai fazer essa consulta no sistema, que vai ter ali um cliente que vai fazer uma consulta no sistema, vai poder ver esses posts sempre do mais novo para o mais antigo. Perfeito? Então, essa é a consulta que vai permitir com que a gente faça isso. Então, essa consulta é uma das mais importantes que a gente tem aqui dentro do nosso banco, tá? Então, eu vou dar uma... Esse software aqui, ele não tem essa parte de indentação tão fácil, mas não tem problema. E agora, o que a gente quer fazer, né? A gente quer adicionar uma paginação para isso aqui. Então, vocês já sabem fazer a paginação. Então, a gente vai colocar um limit 5. Offset 5. Se eu quiser 10, 10, 10, 20, etc. Né? Paginação, vocês já sabem como é que funciona. Então, ó, eu peguei os 5 primeiras postagens de todos os usuários. Agora eu peguei a segunda página, né? A terceira página, desculpa. E a terceira página tinha 12. Então, se eu quiser pegar a primeira página, vocês já sabem, offset 0. Então, vamos lá, voltando. Primeira página do usuário. Segunda página, terceira página, fiz besteira aqui, né? Desculpa. Então, essa é a segunda página, essa é a terceira página. O que me leva a fazer uma edição aqui, tá? E um pouco mais cedo eu coloquei aqui para vocês, em alguma consulta, que essa multiplicação aqui da página seria, eu não lembro exatamente aonde está,
mas só para vocês entenderem. A primeira página, ela vai ser, né, o offset 0. Então, na hora que vocês forem fazer o cálculo do limite, o offset para a página 1, né, vocês têm que calcular o número da página, que é 1, e sempre calcular menos 1 para poder fazer a multiplicação pelo limite. Então, se eu quero a página 1, eu coloco 1 menos 1 igual a 0, 0 vezes 5 igual a 0. Se eu quiser a página 2, eu coloco 2 menos 1, 1. 1 vezes 5, 5. 5 é a página 2. Tá? Se eu quiser a página 3, 3 menos 1, 2. 2 vezes 5, 10. Então, 10 é a página 3. Então, esse é o cálculo correto para vocês poderem fazer a paginação. Então, em algum lugar aqui eu coloquei que seria só uma multiplicação, mas eu esqueci de fazer essa redução de 1. Tá exatamente aqui, ó. É o page number menos 1. Perfeito? Então, aqui dentro do offset, para todas as postagens de forma paginada, eu tinha colocado o page number. Então, agora que eu vou documentar, né, essa minha consulta aqui, agora que eu vou documentar essa minha consulta aqui de recuperar todas as postagens do usuário que um usuário segue de forma paginada, tá? Eu vou documentar aqui ele da forma também correta. Então, o limite, ele vai ser item number page e o offset, ele vai ser page number menos 1 vezes o item number per page. Maravilha? Então, a gente já fechou 3 das 5 tabelas, né? A gente já fechou a tabela de usuário e a de postagem, que são 2 das mais importantes. A gente já fechou a tabela de user follows user. Então, agora as próximas são moleza. Então, para a gente finalizar todas as nossas regras de negócio, o que a gente vai fazer agora? Então, user likes post, vamos começar pela mais simples. Eu quero inserir um like e remover um like. Inserir e remover, vocês já sabem fazer com muita facilidade, né? Então, no user likes post, se eu quiser inserir um aqui, eu gero o SQL de insert, copio, e ele já me dá aqui, ó, inserido o user ID no post ID. Então, se eu quiser fazer essa consulta, eu só preciso dar um ID de um usuário e um ID de uma postagem, e esse usuário, a gente vai estar dizendo para o banco, e esse usuário deu um like naquela postagem, bem simples, então não precisamos entrar mais no detalhe, que vocês já aprenderam a fazer isso. É só substituir aqui, a gente já parametriza. Então, user ID. E aqui vai ser o post ID. E remover, a gente já sabe que aqui é um delete, né? Então, a gente já cola aqui, mesmíssima coisa. Vamos retornar aqui, remover um like, é só um delete com where. Vocês já estão craques, que eu tenho certeza. Então, user ID aqui. E post ID. Fechado essa também. E agora a tabela de repostagem. O que é a tabela de repostagem? Repostagem é que um usuário olhou um post de outro usuário, gostou e quer colocar esse post na própria timeline, né? Então, eu vou criar uma relação entre a tabela user e a tabela post. E eu vou dizer que essa relação se deu no datetime tal. E se o usuário quiser colocar um comentário, ele vai colocar essa quote aqui. Beleza? E ele vai ter um ID, obviamente. Então, como que a gente vai criar isso aqui? A gente vai vir aqui em repost, desculpa. A gente vai gerar SQL de insert. A gente vai poder colocar aqui agora o ID do repost, né? A gente já aprendeu lá atrás, que é o UUID. O datetime, a gente pode usar o now, sem nenhum problema. O quote, a gente pode escolher alguma coisa. Adorei essa postagem. O post ID é o ID do post original. Então, vamos entrar num post aqui e escolher um ID qualquer. Tá bom? Tá agora. A gente abriu muitas janelinhas de scripts. Tá. Eu vou colocar aqui
indentado só para eu saber exatamente aonde que eu tô. Coloquei o meu ID e agora eu vou colocar o meu User ID. Então, só para confirmar aqui, só um minutinho, eu vou colocar o Post ID, esse aqui, e eu vou colocar um User ID aqui, e esse post vai ser do teste da aula 2. Esse repost vai ser do User Test da aula 2. Então, eu executo, está criado lá. Se eu vier aqui na tabela de repost, adorei essa postagem, tá aqui, tá relacionado àquele post e relacionado ao User ID. Depois você pode exibir isso da maneira que você achar melhor dentro do seu sistema, né? E a gente pega isso aqui e parametriza dentro do nosso documento. Então, inserir uma repostagem, tá lá, tá pronto. Parametrizamos isso aqui. Esse parâmetro aqui vai ser o quote, que foi o que a gente chamou lá no banco. Esse aqui vai ser User ID. E esse de baixo vai ser, esse aqui vai ser o Post ID. E esse aqui vai ser o User ID. Beleza? Próximo, recuperar todas as repostagens de um determinado usuário. Também já fizemos várias vezes, tá? Então vamos lá. Repostagem. Vou selecionar essa repostagem aqui e vou adicionar. Aqui eu quero, não tenho nenhuma restrição, posso selecionar asterisco e vou colocar aqui um where, tá? Where o user ID seja igual a escolher um user qualquer aqui. Então, todas as repostagens que esse user criou, tem uma repostagem aqui. Nossa consulta também está pronta. Vamos lá documentar. E parametrizar. User ID. Próxima. Recuperar todas as repostagens de um determinado usuário de forma paginada. Então, agora vocês já fizeram tudo mais difícil. Então, agora é moleza. Então, agora a gente adiciona aqui o quê? O nosso limit. Vou colocar, a gente não vai ter aqui muitos dados, mas vou colocar um limit 5, offset 0. E se eu quiser colocar a próxima página, não vai vir nada, porque a gente só tem um item mesmo, só tem coisa na página 0. Então, parametrizamos. E agora a nossa última consulta da aula, tá? E seria remover. Então, o limit vai ser item number per page. E o offset, page number menos 1. Beleza? Deletar uma repostagem, que não vai ter dificuldade nenhuma, né? É só a gente vir aqui, gerar o SQL de deletar, copiar, não vou nem passar aqui pelo post, porque a gente nem precisa, agora vocês já estão entendendo tudo. Então, o ID repost seria um parâmetro ID repost. Então, a gente passa o ID do repost. Tá. Então, a gente finalizou. Então, vamos dar aquela conferida em tudo, né? Então, a gente olha para o nosso documento, né? Nosso approach é o approach database first. Então, tudo que é de regra de negócio, a gente primeiro testa e executa no banco para saber, né? Para poder até verificar se tem alguma coisa faltando. Pode ser que algo no banco esteja faltando em relação às regras de negócio. Então, a gente tem aqui, ó, todas as consultas fielmente executadas, né? A nível de banco. Tem outras maneiras nas quais a gente pode fazer isso. Então, a nossa ideia é pegar essas consultas e depois a gente colocar elas em algum ORM, né, ou então algum outro jeito de fazer uma manipulação dentro de qualquer tipo de código, qualquer linguagem,
porque a gente está trabalhando no approach database first. Então, nesse approach, a gente está lidando no nível granular do banco em relação aos dados que a gente precisa. Então, qualquer outro lugar no qual a gente precise, que a gente consiga se conectar com esse banco aqui, a gente vai conseguir executar qualquer um desses tipos de consulta. Então, um dos jeitos que a gente pode fazer, né, ao invés de consultas, é a gente criar storage procedures também, tá? Então, a gente tem as consultas agora, depois a gente pode transformar isso em procedures, a gente pode fazer com que o código chame uma procedure e pré-execute. Uma procedure é uma query, uma consulta dessas, que já está pré-estabelecida no banco. Por enquanto a gente documentou aqui, eu posso estabelecer elas, eu posso deixar elas como pré-estabelecidas no banco através de procedure. Você vai criar uma nova procedure e tem alguns jeitos de fazer, a gente vai cobrir em uma outra hora. Mas a gente já tem toda a documentação. Então, a gente conseguiu transformar todos os nossos requisitos de negócio em consultas de SQL, que era o objetivo dessa nossa aula. Beleza? Então, como exercício final, eu proponho para vocês que vocês tentem refazer isso, talvez até sem utilizar os artifícios do Dbeaver, ou se você estiver usando MySQL Workbench, ou qualquer outro gestor aí de MySQL, tá? Tentem refazer isso, façam isso como exercício, tentem criar consultas diferentes, tentem criar subqueries, tentem criar outros tipos de filtragem, porque quanto mais vocês conseguirem entender de como essas tabelas estão se conectando a nível de banco e como vocês podem fazer consultas e filtragens, melhor vocês vão conseguir passar isso no futuro a nível de código, ou caso vocês sejam DBAs, isso é um entendimento bem básico do que você precisa para poder correlacionar isso e poder fazer um tratamento melhor sobre esses dados. Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula, galera, e até a próxima. Valeu!